Papa Francisco, um pastor segundo o coração de Deus. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo e bem-vindo para mais um vídeo aqui em nosso canal, onde falaremos sobre esse grande homem de Deus, Papa Francisco, um pastor segundo o coração de Deus, um homem de Deus que caminhou conosco. Hoje, em meio ao silêncio respeitoso que se espalha pelos corações dos fiéis de todo o mundo, a Igreja rende graças e se despede de um de seus mais amados e marcantes pastores, o nosso querido Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio. Esse era o nome de batismo daquele que se tornaria símbolo de renovação, de simplicidade e misericórdia dentro da Igreja Católica. Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, filho de imigrantes italianos, cresceu em uma família simples, herdando a fé viva e a espiritualidade popular que o marcaria profundamente. Desde jovem, sua sensibilidade pelas realidades do povo sofrido e sua inclinação pelo silêncio orante o conduziram ao encontro profundo com Cristo vivo. Esse encontro o levou a ingressar na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, marcada pela missão, pelo estudo, pelo serviço. Ao longo da sua formação de padre, de amigo de Deus, dos pobres, ao longo de sua formação, durante toda a sua missão e dos anos de ministério sacerdotal, o jovem Bergoglio se tornou um homem de escuta, de discernimento e de entrega radical ao Evangelho. Mas quem poderia imaginar que aquele jesuíta discreto, que tomava o ônibus e fazia suas refeições sozinho em uma pequena residência no coração de Buenos Aires, seria elevado à missão de sucessor de Pedro? Que aquele pastor de coração simples e fala serena conduziria a Igreja Universal com a firmeza dos santos e a ternura dos amigos de Deus? Hoje, ao celebrarmos sua Páscoa definitiva, não apenas nos despedimos de um Papa, mas reconhecemos com lágrimas nos olhos e fé no coração que convivemos com um verdadeiro testemunho do Evangelho vivo encarnado em nosso tempo. Conhecemos agora um pouco da linha do tempo da vida desse grande homem de Deus, que foi e que será o Papa Francisco, lembrado por todos nós. Passos que deixaram pegadas eternas. Em 1958, o início do chamado, com apenas 21 anos, Jorge Mário Bergoglio ingressa no noviciado da Companhia de Jesus. Ali, ele começa a sua longa trajetória de formação espiritual, intelectual e pastoral. O ideal jesuíta de procurar e encontrar Deus em todas as coisas passou a modelar a sua forma de vida, a sua alma, a sua maneira de enxergar o mundo. Em 1969, ordenação sacerdotal. Ordenado sacerdote, Bergoglio iniciou seu ministério com uma paixão em comum pelos mais pobres e esquecidos. Tinha um olhar atento ao sofrimento humano e uma escuta afetuosa aos dramas da alma. Ministrava com zelo, formava com profundidade e liderava com um espírito evangélico. 1992, nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Nesse novo chamado, abraça com vigor o pastoreio da arquidiocese mais populosa da Argentina. Com passos firmes e pés descalços no chão do povo, aproximava-se das vilas, das prisões, dos doentes e dos sem vozes. A igreja se torna sua liderança uma casa aberta, um hospital de campanha e um refúgio para os feridos da vida. 1998, torna-se arcebispo da capital.
Como arcebispo, Bergoglio adotava um estilo de vida profundamente austero, rejeitava palácios episcopais, dispensava seguranças e trocava cerimônias pomposas por encontros simples com o povo. A teologia da proximidade, do encontro e da compaixão começava a tomar forma pública em sua missão. 2001. Criado cardeal por João Paulo II. Por João Paulo II em 2001, ele foi criado cardeal. Mesmo com o título de cardeal, sua vida pouco mudou. Evitava entrevistas, festas e privilégios. Preferia passar horas em silêncio diante do Santíssimo ou em visita às comunidades periféricas. Sua figura já era vista como sinal de contracultura do mundo clerical, muitas vezes distante da dor real das pessoas. 2013. Eleito Papa. A Revolução da Misericórdia. Após a renúncia histórica do Papa Bento XVI, os olhos do mundo se voltaram ao conclave e agora retornará. De maneira muito convincente e surpreendente, emerge da Capela Sistina o nome de Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro a escolher o nome Francisco, o nome carregado de profecia, carregado de amor, de cuidado para com a vida em sua completude. Francisco de Assis, o homem da paz, da pobreza, da reforma, do amor à criação. E assim começava um pontificado que transformaria o coração da nossa igreja e alcançaria também os corações daqueles que se sentiam longe dela. O legado, luz para os tempos de trevas. O Papa Francisco não apenas liderou a igreja, mas deixou uma marca que continuará a iluminar a nossa vida de fé durante séculos. Simplicidade profética. Desde os primeiros momentos, recusou a cruz de ouro, usou sapatos simples e habitou a casa Santa Marta, em vez dos aposentos papais. Um gesto que anunciava: o Papa não é um monarca, mas é um servo. Reforma e transparência. Enfrentou com coragem as estruturas opacas do Vaticano, promovendo auditorias, responsabilizações e maior clareza administrativa. O Papa Francisco, ele não temeu tocar, mexer nas feridas da nossa igreja. Igreja em saída. Com seus discursos e escritos, clamou por uma igreja missionária em saída, que vá às periferias geográficas e existenciais. Dizia ele: prefiro uma igreja acidentada por sair do que doente por se fechar. Dizia com convicção. Encíclicas com força profética. Laudato Si, 2015. Uma encíclica que propõe um grito de defesa da criação, unindo fé, ciência e responsabilidade ambiental. Fratelli Tutti, 2020. Um apelo à fraternidade, um apelo à fraternidade universal, ao diálogo e à cultura do encontro no mundo cada vez mais dividido que nós ainda vivemos. Pontes com outras religiões e culturas. Visitou países de maioria islâmica, abraçou líderes judaicos, hinduístas, budistas e foi incansável defensor da paz entre os povos. Com sua presença, ele recordava a Deus que Deus não se limita às fronteiras humanas e nem religiosas. O amor pelos pobres. Criou estruturas vaticanas voltadas para as assistências a moradores de rua, migrantes e refugiados. Instalação de chuveiros públicos nos arredores do Vaticano para os sem-tetos. Foi apenas um entre tantos gestos concretos
que Papa Francisco fez ali em torno do Vaticano. A sinodalidade como caminho. Mais do que governar, Francisco quis escutar, promoveu o sínodo como um espaço de escuta do Espírito e insistiu: todos têm algo a dizer, porque o Espírito sopra onde quer. Deu voz às mulheres, jovens, povos indígenas e mostrou que a igreja é de todos. Gratidão. Um coração que louva a Deus pela vida do Papa Francisco. Hoje, com o coração emocionado, elevamos ao Senhor um profundo agradecimento. Obrigado, Deus da vida, por ter nos permitido conviver com esse homem santo, humano, pastor e profeta. Sua vida foi semente, foi palavra encarnada, foi abraço para os que sofrem e advertência para os que se acomodam. Agradecemos pela coragem que conduziu a barca de São Pedro em meio às tempestades do nosso tempo, pela ternura com que acolheu as dores dos excluídos, pela fidelidade com que jamais abandonou as cruzes de Cristo. Francisco nos ensinou que ser cristão não é apenas pertencer a uma religião, mas viver com o coração de Cristo. Hoje ele retorna ao Pai, e nós, com saudade, mas com esperança, dizemos: obrigado, Senhor, por tudo que vivemos através dele. Suplicamos ao Espírito Santo um novo pastor segundo o teu coração. Agora, irmãos e irmãs, dobremos os joelhos e unimos as vozes do nosso coração. Espírito Santo de Deus, doce hóspede da alma, sopro de vida nova, derrama sobre a tua igreja a tua sabedoria e o teu discernimento. Conduze com teu fogo suave o colégio dos cardeais e desperta entre nós o sucessor do Papa, do Pedro, que o mundo precisa a partir de agora. Se for da vontade do Pai, dai-nos um pontífice com um coração semelhante ao do Francisco, firme na fé, dócil ao Espírito, próximo do povo, apaixonado pelo Evangelho. Dai-nos um homem de paz, um pastor que a abrace com misericórdia, que fale com clareza, que sonhe com coragem e que caminhe conosco, povo peregrino, rumo ao reino. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Anselmo, que celebramos nesse dia, desça sobre você, sobre a sua vida de fé, sobre toda a nossa igreja, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu joia. Me diz aí também nos comentários se o Papa Francisco te ajudou a bem viver a sua fé. Fique com Deus e até lá.